E chega a um outro ponto que tem a ver com esta questão da... Pronto, o Zé Manuel Costa já fez um bocadinho um inventário daquilo que está a mudar. Eventualmente os meus colegas vão aprofundar melhor isso. E eu gostava de deixar algumas sugestões. Gostava de deixar relativamente, por exemplo, à questão dos visionamentos. Eu tenho 12 anos de visionamentos no anime. A Sara Moreira sabe que eu da altura era uma cliente habitual, ia pelo menos uma vez por semana ao anime ver filmes. E há aqui pronto, naturalmente tenho uma experiência que gostava de partilhar. Inicialmente, quando me comecei a deslocar ao anime, preferencialmente eu via os filmes em película, na moviola, e isso é absolutamente compreensível porque pronto, é aquilo que mais se aproxima com a projeção de um filme e que me permite ter uma relação com o filme. E para mim o filme só existe quando é projetado, não é? Há uma dimensão do filme que só existe através da projeção. Portanto, para mim é óbvio e claro e aceitável esta questão. O facto é que, por causa dos filmes que eu trabalho, a partir de determinada altura, a maior parte dos visionamentos que eu fiz passaram a ser feitos através de cassetes VHS e através de pequenas de ecrãs de televisão. E mesmo os filmes que eu vi, como o Catem, por causa das questões de preservação, vi-os na televisão e através da cópia possível em telecinema. E a verdade é que quando vi o Catem em março do ano passado no Nimas, o filme era outro. E isto confirma, por um lado, esta regra dos visionamentos serem feitos presencialmente e com os filmes tanto quanto possível em película, mas também não deixa de questionar o facto de eu, durante muito tempo, eventualmente ter estado a ver filmes que me são possíveis ver em telecinema, e não elimina também a questão de eu estou em Lisboa e tenho uma certa facilidade a ir ao anime, mas eventualmente há outras pessoas que de Coimbra ou do Porto ou que estão em França e que eventualmente poderiam, através da questão agora do digital, ver os filmes. E acho que esta é uma questão que deve ser equacionada através de alguns arquivos fílmicos. Estou a trabalhar esta questão e não sei como é que a Cinemateca eventualmente pensa de futuro, pensar como é que reequaciona esta questão dos visionamentos. Outra questão que também me importa por causa da minha experiência é uma possível criação de um site, de um portal que seja agregador da informação sobre os arquivos fílmicos e a pesquisa documental sobre o cinema. E isto é uma coisa que escapa à Cinemateca, mas que eu acho que a Cinemateca, em relação com outras instituições, poderia eventualmente dinamizar. O que se passa é que a partir de 2006 passou a estar disponível na Torre do Tombo o acervo do CNI. Até aí não estava. A partir de agora, indo à Torre do Tombo e vindo aqui ao Centro de Documentação da Cinemateca, é possível praticamente refazer, em grande medida, uma história do cinema português. Eu tenho encontrado material sobre cinema ambulante, sobre dossiês, sobre filmes como Camões, como o Ala Riba, com informações que eu não sonhava que existiam. E eu acho que talvez fosse interessante para os investigadores que estão a começar ou que estão um bocadinho mais perdidos, que exista um site que eventualmente os encaminhe. Outra questão é perceber que a Cinemateca não é a única casa que tem um arquivo fílmico, e eu confrontei-me com isso por causa desta questão das representações do colonialismo. A da altura percebi que o Museu de Etnologia tinha os filmes que me interessavam ver da Margot Dias. E tenho de contar esta história porque é uma história paradigmática às vezes daquilo que ainda acontece em Portugal. Eu apresentei o meu projeto de trabalho ao Museu de Etnologia, disseram-me que sim senhora, que reconheciam o meu projeto e que eu podia fazer visionamento, marcaram-me um dia para fazer o visionamento. No dia em que eu me desloquei para fazer o visionamento, disseram-me que eu não podia fazer o visionamento porque não estava o Dr. Joaquim Paes de Brito e se tinha esquecido de fazer a autorização, e que sem ele eu não podia ver aqueles filmes. Portanto, este é o tipo de regras e de questões que eu acho que devia haver, se calhar, um manual, mas eventualmente faz sentido que haja um site que tenha essa informação e que tenha, desde logo, nesta instituição as condições são estas, naquela instituição as condições são outras, e estes filmes estão aqui, estes filmes estão além.
já para terminar, queria falar da questão da edição em DVD, que achava que era importante, tanto quanto possível, a Cinemateca investir nessa possibilidade. E finalmente queria referir uma questão que me é cara também e que tem a ver com o uso de imagens em conferências para divulgação dos resultados da investigação. O acesso a elas devia ser, quanto a mim, reequacionado, e como modelo eu gostava de deixar a sugestão de se observasse o modelo da Cinemateca Francesa, em que há um período do ano em que a Cinemateca abre inscrições, ou abre um concurso é assim, e os investigadores que querem pesquisar sobre os filmes da Cinemateca Francesa apresentam os seus projetos, que eventualmente são apoiados através de um crédito para fotocópias e para a aquisição de imagens. O que nós temos em Portugal neste momento é uma tabela de custo de imagem por minuto, que eu creio que ainda assim é excessiva para aquilo que é a disponibilidade dos investigadores, da maior parte dos investigadores, pelo menos, e creio que poderia ser considerada esta possibilidade de adotar uma solução semelhante a esta da Cinemateca Francesa. Eu já não tenho tempo, portanto vou terminar. Obrigada.